Obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui com vocês. Pena que não está presencial, eu gosto de presencial, mas hoje eu tive muita reunião remota, aí eu falei, sabe de uma coisa? Acho que eu também não vou, não. A gente fica com medo, né? Semana passada Exato, foi a questão da guerra aí na maré, né? Do confronto certo. aí. E agora Sim. é isso. Aí eu falei, não, vou fazer remoto mesmo, mas É que a isso, gente tem funciona bem, funcione, que a gente tem uma outra oportunidade de se encontrar todos pessoalmente. Eu sou vizinha com de vocês, certeza. sou da Escola de Química, eu sou professora titular da Escola de Química e a minha área é gestão e inovação tecnológica. Então, apesar de eu ser, apesar não, quer dizer, eu sou uma engenheira química, como muitos de vocês, né, na COP a gente tem muito engenheiro químico, mas eu trabalho com estudos de futuro, de mercado, roadmap tecnológico, estudos de análise de investimento, cadeias produtivas, e tudo que diz respeito à indústria química, a montante e a jusante. E aí a gente já pensa no todo o setor industrial, toda a indústria de transformação como um todo. Recentemente, em março desse ano, eu fui convidada para fazer parte do Conselho Nacional de Política Energética do Ministério de Minas e Energia. E aí, já estudava já há algum tempo a questão energética, né? Até porque a gente, quando trabalha com a indústria química, a gente passa pelo setor energético, apesar de que, pela classificação da Biquim, a energia não está dentro da indústria química, mas eu passo, a gente estuda biocombustíveis, a gente estuda petróleo, a gente estuda gás natural, mas aí eu acabei me envolvendo bastante com essa questão energética, né? E mais recentemente ainda com as políticas governamentais em relação, como o professor Marco falou, de neoindustrialização. Então, o que eu pensei, né? Quando ele me convidou, eu falei, olha, a gente está dentro de um fórum de pessoas super antenadas, né, especialistas e pessoal que estuda, a gente aqui, a gente estuda o tempo todo. Então, eu vou trazer para vocês um pouco de uma breve discussão das recentes políticas energéticas ligadas a esse novo governo, né? E mais especificamente com foco na que a gente fala muito de neoindustrialização, reindustrialização, né? Porque a gente tem aqui um Brasil porque quando a gente olha o nosso PIB, infelizmente, até estava de manhã numa reunião com o pessoal da Embrapa, não, mas a gente é muito forte na agro. Graças a Deus a gente é muito forte em agro. Mas a nossa fatia lá do PIB, né, no setor industrial, ela está ficando pequenininha. Né? Nós temos aqui, dentro da indústria química, que é onde eu trabalho muito, um déficit da balança comercial de 65 bilhões de dólares aproximadamente, sendo que no início da década de 90 era 1 bilhão de dólares. Então, peraí, gente, como é que a gente pode ser nós tão deficitário, né? Um país, ele não é autossuficiente, claro, mas a questão do déficit, a gente importar muito mais do que a gente exporta, e é mais ainda, a gente importar produtos de alto valor agregado e exportar produtos de baixo valor agregado é muito preocupante. Então, tudo isso envolve a questão da neoindustrialização, da gente estar pensando junto sobre isso, né? Eu vou compartilhar aqui, eu fiz uma apresentaçãozinha, e deixa eu abrir aqui, até mandei para o Marco em PDF, né, para nos formatar. Correto. Vamos ver se... Inclusive, eu já deixei para os alunos disponível no Ótimo, nossa ótimo, plataforma, tá? ótimo. Pode deixar, não tem problema nenhum. Cadê meu Zoom aqui? Engraçado, o Zoom sumiu aqui. Espera aí, só um minutinho. Caramba! Tem aqui embaixo a, onde tem Não, eu mais, sei, não, né? porque o Zoom, quando eu abri aqui para compartilhar, Ah, ele não tá, ele sumiu. Peraí, só um minutinho. sim, Eu vou ter que entrar e sair de novo, porque ele sumiu aqui para mim. sim, sim. Peraí, só um minutinho. Foi. Já estamos Oi, vendo. gente. Já, já. Estão Já vendo aí estamos vendo. direitinho? Sim, sim.
Maravilha. Então, olha só, quanto tempo eu tenho, Marco? A gente são que horas? Vamos lá. Tempo que precisar, são 1h40. Tempo que São 1 e precisar. 45 né, no meu relógio. Bom, vamos lá. Então, gente, o NEITEC, como vocês estão vendo aqui à esquerda, é o Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos que eu coordeno. Eu já sou professora titular, já sou da Escola de Química há 20 e poucos anos, e é bom que também a gente vai se conhecendo, né? Porque eu trabalho muito aí com o professor Alexandre Sclô, mas a gente não conhece todo mundo, somos tão vizinhos e não nos conhecemos tanto. Sim. Bom, então o que que acontece, né? A gente está tratando, né? Pensando, eu vou trazer muita coisa positiva, tá? Muita coisa otimista, tá? Eu não vou levar em conta algumas discussões e nem discussões políticas, tá? A gente vai pensar em ações positivas que têm acontecido aqui no Brasil, que eu acho importante nesse fórum falar sobre isso, né? Então, a gente tem algumas ações recentes em relação à industrialização. Por que que o governo fala reindustrialização, né? Porque é aquela vontade de aumentar a fatia do PIB do setor industrial, da indústria de transformação, né? A gente está muito apagadinho. E aí a gente consegue enxergar investimentos, né? Conceitos interessantes que vão aparecendo, que é interessante também os alunos também ficarem ligados, né? Que é o power shoring, e a gente aproveitar a energia e as janelas de oportunidade que a gente tem para ofertar mais energia. E quando eu falo de janela de oportunidade, é até a nossa biodiversidade, né? A nossa oferta de matérias-primas que a gente tem no Brasil. Nós somos donos da maior biodiversidade do planeta. O conceito de todo mundo estuda, a precificação do carbono. O Brasil lançou recentemente a primeira bolsa de crédito de carbono do mundo. E alguns marcos que a gente vai conversar um pouquinho para essa transição, porque quando a gente fala de transição energética, eu até coloquei transição energética aqui, mas mais na frente eu vou explicar para vocês que eu não uso muito essa palavra, eu gosto da palavra coexistência energética, porque vocês vão ver, né? A transição parece que a gente está indo do fóssil para o não fóssil, né? Vamos fazer uma transição. Na verdade, o fóssil vai continuar. Nós temos histórico do fóssil, né? Da questão de energia, o petróleo vai continuar, o gás natural vai continuar, e aí a gente pode conviver com as outras fontes de energia e por que não, né? Que vão estar tudo de acordo, claro, com as mudanças, com melhoria, né, em relação às mudanças climáticas, menor emissão preocupação, né, com o efeito estufa, menor emissão de gases do efeito estufa e por aí vai. Então, alguns marcos que a gente tem, por exemplo, um novo PL do combustível do futuro, várias agendas para essa COP28, que vai acontecer agora mês que vem, né? Alguns decretos, eu botei alguns exemplos, contratos de bionegócios na Amazônia, tá? Então a gente vê várias ações do governo em relação a isso também, e em relação também à bioeconomia, né? Em relação à economia circular. Que a economia circular também, vocês vão ver lá na frente, que é uma área que eu também trabalho bastante, eu sou meio apaixonada, é como se fosse um hobby meu, né? Porque eu tenho um projeto de extensão de economia circular, lancei um livro pela UFRJ, e assim, desmistificando o conceito, né? E tentando colaborar um pouco com isso aqui no país. Então, aqui no Brasil também, vocês estão nessa apresentação, eu deixei lá com o professor Marco, a gente tem alguns projetos de lei, algumas ações positivas em relação a políticas públicas nessa área de economia circular, né? Lembrando que a economia circular ela está ligada diretamente à questão da sustentabilidade, né? A questão de reaproveitamento de resíduos, a questão da reciclagem, né? A questão de reuso de água. Então, tudo isso é economia circular. É quando a gente pega uma cadeia produtiva que a gente não quer que seja só linear, e que a gente quer que circule todos aqueles insumos. E aonde que a gente quer que todos aqueles responsáveis por todos os elos da cadeia produtiva sejam responsáveis pelo produto final, né? Todo mundo é um pouquinho responsável pelo que vai passando na cadeia. E aí também é interessante colocar que alguns modismos, e que a gente também, nós como estudiosos e críticos, porque a gente quando estuda, a gente acaba ficando crítico, nós também temos que ficar um pouquinho preocupado com aquele modismo, né? Um dos modismos, uma crítica, né, é o conceito que a gente tem que tomar cuidado de não entrar na vibe
de greenwashing, né? Então, o que que é o greenwashing? É dizer que um produto é sustentável ou eco, por exemplo, para a União Europeia não vai ser mais suficiente. Então, eu estou fazendo um produto à base de uma resina, né, de um polímero, né, que ele vai ser um polímero feito a partir de matéria-prima renovável. Beleza. Mas se eu gasto mais energia para fazer esse polímero que eu gasto mais do que eu gasto para fazer, por exemplo, um polímero não verde, né, um polímero derivado de petróleo, por exemplo, né, um polietileno que não seja verde, eu não estou sendo eu não estou sendo green, né? Então as coisas a conta tem que fechar. Né? Então, a União Europeia, que está sempre à frente em relação a isso, agora, mais recentemente, com o governo Biden, ele está mais alerta em relação à questão da sustentabilidade, ela diz o seguinte: as empresas deverão provar as reivindicações que fazem, né? Os produtos não podem dizer eu sou ecológico, né? Mas eu tenho que provar, né? Quanto que eu estou deixando de emitir de gás de efeito estufa, como é que eu estou compensando isso? E o que é interessante também, né? O uso de crédito de carbono para compensar as emissões não servirá para caracterizar um produto como tendo impacto neutro, reduzido ou positivo para o meio ambiente. Então não adianta você falar, eu tô ganhando, estou fazendo uma conta de crédito de carbono. Mas assim, daí, eu tô pagando para compensar o que eu não estou conseguindo deixar de poluir. Beleza, mas agora olha só, mas a poluição está continuando, né? Então essas contas têm que se fechar mais. E os próprios selos sustentáveis, que não sejam baseados em programas certificados, também serão proibidos. Então, é já um movimento da União Europeia contra essa lavagem de verde, né? Como a gente fala assim. E quando a gente fala em reindustrialização, né, em movimento da reindustrialização, a gente fala de alguns programas do governo recentes que estão olhando para isso, ligados à energia. Tá? Então, eu vou trazer praticamente hoje energia, vou falar um pouquinho como isso está impactando na indústria química mais para frente, mas essa focando mais em energia. Quando a gente fala em energia, em questão de sustentabilidade, a sustentabilidade como um todo, a gente tem que pensar nesse trilema energético, que é a segurança, a própria sustentabilidade em si e a equidade. Quer dizer, eu tenho que ter energia para todos, eu tenho que ter, tem que de maneira segura, essa energia tem que ser mantida efetivamente e tem que ser ambientalmente correta. Então, existem alguns programas que eu vou falar agora para vocês, tá? Logicamente, antes, lembrando que nós temos aqui no Brasil, todo mundo sabe disso, né? Só para a gente contextualizar um pouquinho nosso papo, uma matriz energética muito favorável, onde o maior percentual são dos renováveis, comparando com o resto do mundo. E quando a gente olha até a nossa matriz elétrica também, a gente também tem as fontes renováveis melhores que o resto do mundo. Então a gente está na frente, né? Estamos na crista da onda e temos uma janela de oportunidade enorme. Bom, esse programa, Combustível do Futuro, que veio à tona agora novamente em setembro, com o lançamento de alguns marcos legais, ele não começou agora, é um programa do governo e que ele visa várias ações, várias políticas. Eu poderia estar aqui falando para vocês de cada uma dessa política, né, como o Renova Bio, que é de biocombustíveis, o programa, a questão do biodiesel, né, o PNPB, de veículos automotores, mas para dar uma ideia que isso já começou no outro governo, deu uma paradinha e agora está retornando com várias ações do governo, né, preocupado com a questão ambiental com as energias renováveis. A preocupação também de metodologia de análise de ciclo de vida, né? Que nunca foi tão falado como agora, né? Como é que você faz você faz do poço à roda, né? Para fins de avaliação de emissões, então existem várias metodologias, inclusive criado pela Embrapa, e estudos para ampliação de uso de combustíveis sustentáveis e baixa intensidade de carbono, por exemplo, especificação de combustíveis de alta octanagem, avaliação das tecnologias de célula combustível disponíveis, introdução da matriz energética de querosene de aviação e por aí vai. Esse programa de combustível do futuro é muito interessante porque ele cria subcomitês específicos. Um voltado, por exemplo, ao ciclo Otto,
né, com combustível com alta octanagem e baixo carbono para reduzir as emissões e melhorar a eficiência energética. Outro em relação ao ciclo diesel, né? Outro em relação ao CCS, que é a captura, a armazenagem e estocagem de carbono. Outro em relação aos querosenes de aviação, como o SAF, por exemplo, aos combustíveis marítimos e ao próprio programa, o PDI. Né? Então, esse programa ele é conduzido pelo NCTI, mas ele é tratado no CNPE, no Conselho Nacional de Política Energética do Ministério de Minas e Energia, e também ele passa pelo Ministério da Economia. Então, ele passa por vários ministérios dentro do governo. E aí a gente vê algumas atitudes, ações pontuais também que vale a pena ressaltar. Recentemente, o CNDI, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, ele lançou algumas missões, onde eu destaquei duas aqui, né? O CNDI, que é, caramba, não adianta a gente falar em integrar, né, em sustentabilidade, se a gente não pensa na infraestrutura, se a gente não pensa na cobertura 5G, né, se a gente não pensa em TI, se a gente não pensa em minerais estratégicos, que eu vou falar um pouquinho lá na frente. E, ao mesmo tempo, o programa já atento, né, quando a gente pensa em minerais estratégicos, embaixo, a gente vê baterias, a preocupação com o hidrogênio verde, que a gente vai falar um pouco, né, produção de biocombustíveis, e aí vai. Recentemente, em março, tá? Eu já participei dessa reunião, foi muito interessante, porque é, a gente vê vários atores de vários ministérios e de vários lugares preocupados e Tem um interessados. segundo quadradinho que fica só ela. No outro. No outro. Oi? À esquerda. À esquerda. Pois não. Só um momentinho, Suzana. Isso aí, isso aí. Acho que é meio. Ok, estão ajustando aqui. Pode continuar. Então, nesse programa foi lançado algumas ações, foram lançadas como grupo de trabalho, vou falar um pouco desse, do Gás para Empregar, tá? É melhor, já existiram outros programas de incentivo ao gás natural, mas esse especificamente é com a preocupação com o setor industrial, voltando à reindustrialização, né? Preocupado com o preço do gás natural, que no Brasil é 4 vezes maior que o dos Estados Unidos. Então, a gente usa muito gás natural para o setor industrial, tanto como energia, como insumo da indústria, como, por exemplo, a gente faz fertilizante. Então, como é que a gente pode ser competitivo se o nosso preço é 4 vezes maior? Esse programa também lançou estudos, né, do pré-sal Petróleo SA, PPSA, aumentando a viabilidade técnica e econômica para priorizar abastecimento de combustíveis, alterou a resolução antiga do CNPE, onde nesse programa tem um planejamento de aumentar sistematicamente o teor de biodiesel no diesel até 2026, tá? Sistematicamente, porque tem que existir toda uma preocupação com o motor, né? Com a oferta dessa matéria-prima que vai para o biodiesel, né? Tem até uma questão assim que eu acho que não concorre, mas existe a polêmica, né? Se a gente usa biodiesel, a soja para biodiesel, então vai faltar soja para alimento, né? Então é uma maneira sistemática de aumentar e com isso ser mais sustentável a nossa matriz, né? De transporte. Criou o Comitê de Programa Nacional de Hidrogênio Verde e uma resolução de incentivo ao refino de petróleo. Recentemente também, tá? Isso eu fiz uma compilação, porque são tantos movimentos que estão aparecendo que é capaz de eu estar apresentando algum aqui e alguém falar, não, mas olha, na semana passada foi criado assim, na outra, né? Quer dizer, isso aqui não é exaustivo, né? São exemplos recentes. Então, marco regulatório, né, da gente se preocupar em projetos de captura de carbono, né, já que o Brasil tem uma capacidade enorme de capturar CO2, né, pelo tipo de solo, né, ele tem não só capturar, ele tem estudos que mostram de armazenar esse CO2, né, e também, recentemente, o PAC, o novo PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, e quando você olha lá
no site do governo, você vê várias ações. Então, eu pensando algumas ações ligadas especificamente à questão de energia, né? A questão que eu pensei muito de a reindustrialização ligada à energia, ele abre, né, esses 3 itens, que é em relação à preocupação de combustíveis de baixo carbono, eficiência energética, geração de energia limpa e chama atenção, que eu achei muito bacana também, além do CCS, vocês também, né, aqui na INACOP também tem grupos que estudam isso, do BECS, né, que é bioenergia junto com CCS. Agora também, recentemente, de 2 meses para cá, né, o governo também lançou esse programa, que, como ele já tinha lançado do biodiesel, ele também lançou o programa, como eu escrevi aqui, de alterar do limite mínimo e máximo teor de mistura etanol à gasolina. Então, atualmente, o limite mínimo estipulado é de 18% e o máximo é 27,5%, podendo mudar de 20% para 30%. Então, assim, nós somos competentes em etanol, nós somos historicamente competentes. Então, vamos aumentar sem danificar o motor. Então, tem que ter, né? Deve-se ter estudos de qualidade, com certeza, né? A gente tem a ANP que monitora isso também, e aumentar esse teor, porque assim, a gasolina vai continuar, mas a gente pode ser menos dependente da gasolina e melhorar a nossa qualidade de vida, qualidade ambiental. Tá? A proporção de carros flex com etanol pode passar de 33% para 66% até 2030, e o Brasil ampliará em 29% o consumo de biocombustível até 2030. Reduzirá sua pegada de carbono em 11,6 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, né? que é como a gente considera a tonelada de carbono. Então, existe um potencial enorme. Agora, em setembro de 2023, quer dizer, mês passado, foi assinado o programa, o PL, do combustível do futuro. E aí, nesse programa, foram assinadas, foram elencadas, né, algumas metas, como a preocupação em relação ao combustível sustentável de aviação, onde existe uma previsão que os operadores aéreos têm que reduzir entre 1% e 10% as emissões de CO2 até 2037, gradualmente. O Programa Nacional de Diesel Verde, tá? Isso que eu acabei de falar, que altera o etanol anidro à gasolina, a gente tem o aumento dos limites máximos de etanol à gasolina, e a questão, novamente, fixando a questão de estudos de capturar, né, de CCS, né, de captura e estocagem geológica de CO2. E o governo ele teve lá na ONU, né, mais ou menos foi agosto, setembro, que elencou lá o Plano Nacional de Transição Energética Justa e Inclusiva, junto lá, alguns países lá na ONU. E aí algumas discussões, tá? Para a gente pensar um pouco, né? Depois, olha só, gente, eu não estou vendo vocês, tá? Se vocês quiserem Tá. perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Se eu achar que não, Professor, eu já vi assim algumas notícias a respeito desse combustível do futuro, essa ideia, que, de certa maneira, reúne várias questões, né, como foi colocado aí, sobre o impacto nas tarifas. Né? Por exemplo, o SAF, ele, segundo aí, pessoal da área, e referenciado a preço do SAF internacional, cada percentual de redução representaria um custo a mais de 4% no custo do combustível, e sucessivamente. Quanto à questão do etanol, né, como ele é um combustível que é adicionado à gasolina, que é o combustível principal, né, ele tem mais de 70% na composição,
Sim, a possibilidade de haver influências cruzadas de preço, segundo os economistas. Aí eu ainda não analisei isso a então, fundo, mas, de qualquer maneira, a questão da viabilidade ela também passa por essa questão econômica, né? Que não, com é importante. certeza. Não, eu não tô, com certeza, vou mostrar mais na frente um pouquinho de cada combustível desse que eu falei. É, Uhum. então, nós temos que ser competitivos. Para ser competitivo, a gente tem que ser economicamente viável, né? É assim Agora, como eu falo o também quando que, eu. o que me assustou muito nessa questão do gás natural, por exemplo, o gás natural ele foi eleito, vamos dizer assim, né, o combustível da transição energética que se fala, né? Certo, Em termos de é um combustível de ampla utilização, flexível, pode se transportar de forma barata. certo. E o Brasil, como você falou, ele tem um problema, né, de competitividade no caso do gás, né? O Sim, nosso gás é caro. sim. E, Então, e muitas das vezes nós estamos desperdiçando o recurso, né? Então, Queimando. uma das coisas do programa, uma das itens, é exatamente isso, porque eu vou mostrar lá na frente, nós reinjetamos muito gás comparando com o resto do mundo. Então, por que que nós reinjetamos? Porque o transporte do gás, né, pelos gasodutos, são infraestruturas que não estão totalmente prontas e disponíveis aqui no país. Então, quando a gente fala no programa, a gente fala em deixar de rejeitamento, mas investir em infraestruturas possíveis que a gente consiga mais deslocar o gás por esse grande Brasil, né? Uhum. Então, a Correto. gente tem que ser competitivo. Então, tudo isso que você está falando é super pertinente, porque quando eu dou aula, por exemplo, de química verde, né, os produtos verdes, né? Então, se você pega eu até brinco com os alunos, né? Eu posso ser totalmente ecologicamente correta, mas se eu vou comprar antigamente tinha, agora não sei se tem, tem um brinquedo da Estrela, que é Banco Imobiliário, que ele tinha ele tinha como polietileno verde e tinha feito a partir de polietileno fóssil, né? A resina. Se eu vou ter um prêmio a mais, prêmio entre aspas, né? Um valor a mais do polietileno, comprar um custa R$ 100, outro custa 130. Talvez né? Eu falo, não, vou ser politicamente, ecologicamente correta. Vou comprar esse mais que ele não vai ter problema nem decompor. Mas a gente vamos combinar que 99% da população vai comprar o mais barato. Até que porque ela não sabe o que é isso, né? Não sabe o que que é, entendeu? Então existe a cultura, existe também a questão econômica. Porque o Exato. SAF um dos setores que mais polui é o setor de aviação. Mas se vai custar no nosso bolso, se o SAF vai custar tanto, combustível renovável de aviação, né, o diesel, bioquerosene de aviação, e se isso eu vou ter que pagar mais 30% a minha passagem aérea, desculpa, né? Ninguém quer pagar mais caro, né? Então, Exato. tudo que a gente está falando são questões que, se não tiver escala, não adianta. Tem que ser Sim. competitivo, tá? Bom, e aí é interessante essa discussão. Esse rapaz aqui que eu coloquei aqui embaixo, eu acompanho muito ele no LinkedIn. Ele é um profissional da Petrobras. Eu gosto muito do que ele Galto, publica. Aqui embaixo, Galto, Marcelo Galto. Galto, né? É muito bom, muito bom. Eu adoro tudo que ele publica, eu sou fã dele. E aí Certo. ele botou essa figura aqui, eu não me lembro se foi dele ou se ele publicou um artigo, tá? De Sim. alguém, mas eu achei interessante trazer, porque a gente tem que pensar, quando a gente pensa em transição energética, por isso que eu gosto da palavra coexistência, que nem tanto a mar, nem tanto a terra, né? A gente tem que ser competitivo, então eu não vou acabar com o petróleo, nós somos os primeiros no mundo em prospecção em águas profundas, né? Nós temos toda a competência. E aí ele pensa o seguinte: por que veículos híbridos com biocombustíveis são melhores que veículos elétricos puros? Então, desmistifica um pouquinho também, além do que
para você trabalhar com veículo elétrico, a gente tem que ter também a questão da bateria, que eu vou falar lá na frente, né? A disponibilidade, o valor da bateria, né? Dos minerais. Mas aí ele mostra nesse estudo que a análise do ciclo de vida depende de materiais utilizados na fabricação dos veículos, dos combustíveis, quilometragem média, anual percorrida, consumo de eletricidade, de combustível de veículos em testes padronizados, etc. E aí ele coloca um puro elétrico de médio porte apresenta emissões médias de 16, tonelada de CO2 equivalente. Enquanto as versões híbridas com biometano, por exemplo, tem ou com etanol ou biometano, etanol e aqui o biometano, elas têm uma emissão menor. Então, ele diz o seguinte, né, que você, só veículo elétrico, vamos trabalhar? Não, vamos pensar o seguinte, a gente pode misturar, né, os veículos híbridos e eles vão emitir menos CO2 que um elétrico puro. Que é legal, né? Essa pesquisa eu achei bem interessante. A gente tem que desmistificar muita coisa. Até E aí, porque, pensando, né? até porque quando você mostra lá a matriz elétrica do Brasil, né, você tem uma vantagem também, né? A eletricidade ela tem uma pegada de emissão no Brasil muito menor do que no resto do mundo, né? Então, também tem essa vantagem. Além de usar o combustível renovável, que é o álcool, você tem a questão também da eletricidade no Brasil. E Exatamente. eu tenho certeza que essa discussão ela está sendo desvirtuada pela questão da mudança climática global e a emissão do CO2. Na minha visão, o carro elétrico ele não veio para solucionar o problema da mudança climática global. Principalmente, ele vai solucionar um problema muito importante, que é a poluição urbana, que é muito séria devido aos motores, né? Sim, O inventário das cidades, das grandes cidades, é um problema de transporte. Não é? sim. E eu acho que esta contribuição ela não está sendo bem trabalhada, porque as pessoas estão focando muito nessa questão do CO2. Mas, se você pensar em óxido de nitrogênio, compostos sulfurosos, partículas, isso tudo vai ser uma grande revolução nessa diminuição dessa concentração, né? É muito É, importante isso. verdade. É verdade. Concordo com você. Eu concordo com você. Realmente, e até hoje estava lendo uma notícia que alguns países se juntaram, querem acabar também com os combustíveis fósseis, sabe? Tem tantas variáveis em cima disso, tantos Sim, interesses. Como é que vai? sim. Como assim, entendeu? Os interesses econômicos e de poderosos, né, que a gente sabe. Então, a gente tem que trabalhar de um jeito de ver todos os lados da moeda, né? Então, E o que tem que vai. a parte não energética do petróleo, a petroquímica, né? Que as coisas são feitas de plástico, não tem jeito. Sim. Tudo, a nossa vida, se pegar a nossa casa, 80% é plástico. Exatamente. Existe, como eu falei, um esforço de substituir um pouquinho os plásticos derivados petroquímicos, né, derivados do petróleo. Né? O plástico, por exemplo, a gente pode fazer o polietileno verde da Braskem, ele é feito de sacarose, né? Sim. Que é uma matéria-prima super disponível aqui no nosso país. Uhum. Mas ainda não está competitivo com o polietileno que vem da nafta petroquímica. O que a gente Sim, fala competitivo, né? Aquilo que você falou, tem que ganhar escala, tem que ter com preço, porque certeza. senão eu não vou. Mas É. a gente pode continuar estudando, pode continuar trabalhando, que, na minha opinião, sabe, eu vejo assim, eles vão coexistir. Ou então, pelo menos Correto. nas próximas geração da geração, não vai acabar o petróleo. Eu não acredito nisso, tá? É uma Então, substituição gradual, né? gradual, tá?
E aí aqui eu coloquei, vocês já devem ter lido, enquanto a gente estava conversando, vou passar direto, algumas questões positivas. Veja que eu estou trazendo muita coisa positiva, tá? Eu estou trazendo uma apresentação muito otimista. A gente vai diminuir a importação, o Brasil, eles estão entre os mercados, está entre o pessoal, entre os mercados emergentes que lidera a produção global de biocombustível, e existem perspectivas muito interessantes, que a gente aumentando o etanol, perspectivas e estudos, né? Etanol de biodiesel, de diesel renovável, a gente vai diminuir as emissões, então, isso tudo a gente está colocando aqui. E aí, falando um pouquinho de cada energia, por enquanto renováveis, uma das missões lá que o governo elencou, né, do PL, do combustível do futuro, é o hidrogênio verde. Então, o hidrogênio verde é uma molécula, né, é o H2, que tem maior conteúdo de energia para o peso, 3 vezes a gasolina, com a vantagem de não produzir emissões poluentes. A gente tem problema de estocagem, né? Existem problemas tecnológicos ainda, e como você falou, Marco, o custo, tá vendo aqui, ó, de acordo com essa consultoria aqui, ó, de acordo com a que eu busquei lá, ele ainda está entre 5 e 7 quilos, o dólar por quilo, né? Dólar por quilo. E o hidrogênio fóssil do gás natural é 1,4. Então, peraí, é muito mais caro ainda o hidrogênio verde, né? Mas, de acordo com a IRENA, né, que é a Agência Internacional de Energia Renovável, já está mostrando uma prospecção, porque como está aumentando os estudos, a demanda, investimentos, né? Já tem aqui no Brasil Uma associação planta de hidrogênio piloto. verde, né? A gente sabe disso. Nunca imagina a gente pensava isso ano passado, retrasado, isso é coisa recente que já está mostrando que a gente tem como investir para o custo poder despencar. E a gente tem vantagem em relação a isso, porque, quimicamente falando, a amônia, né, verde, que é o nitrogênio do ar com hidrogênio, ela pode produzir fertilizantes nitrogenados que surge como uma pegada, diminuição da pegada de carbono, né, da agricultura, e, além disso, menor dependência que a gente tem de importação de fertilizante. Porque, como eu falei para vocês, eu vou mostrar mais na frente, nós somos dependentes de fertilizantes. Se nós somos um país agrícola, em relação à fatia do PIB lá, né, do IBGE, como que a gente pode ser dependente de um produto básico para a nossa agricultura? Então, isso é muito ruim, né? É Então, um nós paradoxo, né? quer É um paradoxo isso. é um paradoxo, mas isso acontece, tá? Eu tenho uma disciplina há muitos anos, porque eu sempre fui muito, eu pesquisei muito indústria química, participei de vários trabalhos sobre essa questão da balança comercial, participo da Biquim, da Associação Brasileira da Indústria Química. Então, a gente estuda, e a gente vê no primeiro produto mais importado da balança comercial da indústria química, que não é nitrogenado, tudo bem, mas é um fertilizante, é o KCl, que é o cloreto de potássio. Eu falei, caramba, é o primeiro em termos de volume, né? Eu Uhum. falei, meu Deus, como é que a gente importa tanto KCl, né? Porque não tem disponibilidade de potássio? Tem a jazida de potássio, só que tem que ter investimento, força política, para poder investir no potássio, que na verdade é uma commodity, né? O cloreto de potássio é uma commodity, e o governo parar de importar tanto e a gente ser tão dependente. E aí, também uma questão que a gente também não vai entrar em detalhes aqui, mas é só muito encontro que, né, que vocês estão falando, o Marco está falando aí, que nada é simples, né? Então, quando você faz hidrogênio verde, você faz por várias rotas tecnológicas, né, vários processos. O principal que a gente usa hoje em dia é da eletrólise da água, mas existem também estudos que estão trabalhando com os outros processos e estão comparando o custo do processo vis-à-vis o quanto que ele está emitindo de CO2. Então, como eu falei, né, as contas elas têm que fechar. Não adianta eu gastar muito e deixar de emitir pouco. Então, eu tenho que chegar numa conta de fechar que eu tenho que gastar pouco e emitir pouco.
né? Então, Existe no setor elétrico, existe uma particularidade brasileira aham, muito interessante, que é a chamada energia secundária da hidrelétrica, né? Que é todo aquele potencial de energia que você poderia gerar e você verte esse potencial, né, em situações de operação. Por exemplo, quando o reservatório atinge certo nível, por questões de segurança, você tem que abrir os vertedores, e aí deixa escoar aquela energia que está ali, aquilo não está gerando energia, você tá deixando passar. Não é? E isso, né, isso é uma conversa já há muito tempo com a questão do pessoal do setor elétrico, né? As usinas poderiam ser repotenciadas, poderiam ser adaptadas para aproveitamento dessa energia adicional, sem detrimento do abastecimento para o que nós temos. entendi. E isso poderia ser direcionado, por exemplo, para eletrólise, né? Sim. Que existe um projeto experimental também de uma empresa aqui no Brasil, acho que tem mais de um, mas vou citar esse que está colocando painéis flutuantes de fotovoltaicos, né, no reservatório, Uhum. e nós teríamos uma fonte adicional de energia com essa possibilidade, que poderia também ser direcionada. Então, teria que entrar outros cálculos aí, porque a energia eólica ela está num patamar ainda acima, o custo por quilowatt-hora, por megawatt-hora, ele está acima da hidrelétrica no Brasil. O Brasil é um país sui generis, ele tem essa modicidade de geração hidrelétrica incrível, como a gente Incrível. consegue. É Nossa, a um gente país tem que. bem Então, abençoado. abençoado por Deus, por isso que a gente tem que aproveitar muito mesmo, né? E por isso que a gente vê multinacionais ligadas com empresas nacionais, já fazendo parceria, né? Já É, preocupadas com isso. Realmente a gente tem que aproveitar a nossa janela de oportunidades. É interessante mostrar essa figura aqui, que também não é trivial, mas mano, eu gosto de mostrar porque quando a gente fala em hidrogênio verde, o hidrogênio ele pode ser verde, pode ser cinza, pode ser azul, pode ser rosa. Então a gente brinca que é uma paleta de cores. Então, quando a gente fala do verde, é esse aqui, é hidrogênio a partir da uhum. eletrólise da água, né? Mas quando a gente fala, quando a gente vai falar de rosa, turquesa, o branco é a partir da biomassa, o Acho que tem cor preto, demais, por né? exemplo. Oi? Tem cor demais aí. Tem mais cor ainda que eu não coloquei, né? Por que não chamar a biomassa de renovável, né? É estranho. É porque verde energia, biomassa, é branco é a partir da biomassa. São conceitos que a literatura mostra, né? Tal qual veio o conceito da transição energética e fixou isso aí. Fixou isso aí, que eu também não concordo. E aí vem aqui investimentos, né, no Brasil, do Programa Nacional de Hidrogênio Verde, 200 milhões de investimento, a pesquisa. Por que que eu gosto de mostrar isso em fóruns onde tem principalmente profissionais, alunos, né? Porque alunos são profissionais, muitos estão entrando no mercado de trabalho, outros já estão no mercado de trabalho. Quando a gente fala na COP, é só alunos de pós-graduação, né? Mas às vezes a gente está falando sobre isso com alunos de graduação. E mesmo da pós-graduação, a gente tem que ver isso, porque se existem movimentos de investimentos em determinadas áreas, a gente tem que pensar de um lado positivo. Poxa, então, eu posso estar estudando isso, né? Eu posso, né? Como você falou logo no início, a gente tem que estar com a nossa cabeça de acadêmico, mas sempre ligado lá para fora. Então, eu não vou fazer uma pesquisa porque eu acho bonitinho, né? Porque eu acho interessante. Não, eu vou fazer pesquisa porque como é que o mundo está se movimentando em relação a isso? Como é que o Brasil está se movimentando? Poxa vida, está tendo investimento de tanto, existem ações específicas. Eu posso ter uma janela de oportunidade para mim para trabalhar nesse negócio. Por isso que eu mostro tudo isso. Aqui, eu vou falar rapidamente, eu deixei muita coisa escrita, mais para os alunos também terem como uma fonte de informação,
Mas, assim, falando do SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação, é, o setor aéreo ele tem uma parcela boa de emissões de gases de efeito estufa, né? Também não é trivial, porque existem, eu botei 7 rotas aqui, gente, mas assim, vou colocar assim, 7 principais rotas, porque algum especialista pode falar para mim, não, você colocou 7 aqui, mas existe mais 2 que estão se estudando, então não é exaustivo isso. Tem várias rotas, né? Que é você produzir, aqui, por exemplo, do Fischer-Tropsch, a reação, você produzir hidrocarbonetos líquidos né, a partir do gás de síntese com hidrogênio, né? Então, você produzir combustíveis líquidos a partir do gás de síntese, hidrogênio. E o mais badalado, né, é esse aqui, que é o querosene parafínico de Fischer-Tropsch, aromático, com mistura permitida de 50% de éster e tal. Esse que eu ressaltei. Mas existe aqui várias rotas que estão sendo estudadas, que estão vendo a viabilidade técnica, econômica e por aí vai, né? E aí a Organização Internacional de Aviação Civil está com compromisso lá de emissão de líquida zero. Vários voos comerciais na Europa já usam SAF, né? E, de acordo com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, então é interessante isso, né? São movimentos internacionais. Essa indústria tem uma perspectiva grande de produção até 2050. Por outro lado, né, é importante, que não nada é trivial, a padronização, porque eu tenho que padronizar o combustível, né? Então, ele tem que ser igual em todos os lugares do mundo. Então, a controle de qualidade, a matéria-prima que é usada, o tipo de, 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 de motores, eles têm que se falar. Porque se vou abastecer um avião aqui no Brasil e vou abastecer outro na Europa para ir para outro lugar, né? Eu tenho que estar, o motor e o combustível, eles têm que estar padronizados, tá? Então, isso aí é muito importante. E no Brasil, a gente já vê algumas ações das empresas de aviação, como a Latam, tá? Que ela já tem um avião já com esse combustível sustentável, já com algumas metas, e aí até quem não tem, como a Gol, já começou um programa lá, tá? Que eu tenho uma aluna que trabalha na área de segurança energética, né? Segurança jurídica energética. Ela é advogada, mas isso aí ela que me explicou, mas eu não vou entrar em detalhe, que é um sistema Claim, que ela falou que ainda está meio nebuloso isso, mas que é usar crédito de carbono gerado por outra empresa. Então, diz que está um pouco estão negociando isso, né? Para compensar as emissões das suas operações. Então, são movimentos que não tem mais volta, né? A Latam vai usar toda a frota dela com sustentável? Não, mas ela já começou a mostrar algumas ações em relação a isso, e aqui eu coloquei para vocês algumas ações de algumas empresas, por exemplo, como a Petrobras, que já está no seu planejamento, meta de produção do bioquerosene de aviação, a Brasil Biofuels, que anunciou uma biorefinaria na Zona Franca de Manaus, e olha que interessante, feita a partir do óleo de palma. Então, que a Vibra é cliente. Então, isso é interessante mostrar o quanto nós temos disponibilidade de matéria-prima e como podemos diversificar. Porque a vantagem nossa no Brasil, eu acho, é a diversificação. A gente pode fazer a partir de Professora, muita coisa. já que a senhora falou, você falou em atualização, eu também recebi uma notícia aqui da Petrobras Ah, relativa à modernização das suas refinarias, e eles entraram aí no chamado programa RefTOP, Refino de Classe Mundial, e onde eles vão tentar fazer um upgrade das refinarias, justamente para diminuir as emissões do refino. E essa é mais uma linha aí de redução das emissões do setor energético, além sim, dessa fazer questão processos.
Exatamente. Eu vi falar nisso, fazer processos mais Vou mandar para limpos, né? você. Não, pode mandar, isso é legal. A gente vai Tá bom. atualizando, né? É, Aí, vamos lá. Aquela coisa, transição e coexistência energética, né? Minha opinião, tá? Eu sou muito cética em relação a isso. Eu tenho muita, eu sou otimista em relação à sustentabilidade, eu apoio, eu quero, mas as energias fósseis não vão e não podem acabar. Tá? Uma parte do transporte global ainda é fóssil, tudo bem, polui, vamos diminuir isso aí. Mas, assim, as inovações demandam cada vez mais energia. Então, a gente tem que fazer no nosso mundo atual, né? Quando a gente fala em robótica, em drone, biotecnologia, nossa, a gente pensa o seguinte, tudo isso demanda energia. Então, não adianta eu falar, some com os fósseis e vamos entrar só os renováveis. Não vai atender o quê? A demanda. Então, tem que coexistir, tá? até Nunca porque a população ainda continuará crescendo até 2050. é isso que eu vou falar, exatamente. A população não para de crescer, né? E é interessante essa estatística, esse histórico, essa referência do Statistical Review of World Energy, que o crescimento recorde de renováveis não mudou o domínio de combustíveis fósseis, que ainda responde por 82% da oferta que tem, apesar do aumento registrado na capacidade. Mas, assim, é porque as coisas continuaram, né? Uhum. E aí, falando um pouquinho dos fósseis, vamos defender um pouquinho os fósseis aqui para vocês, que eu trouxe dois. Que o primeiro é o gás natural, como a gente já falou um pouquinho lá. Então, o gás natural, ele é muito bacana, eu sou defensora do gás natural. Por quê? Porque ele é o combustível fóssil de menor emissão de gases de efeito estufa, em comparação com o petróleo e com o carvão, claro. E existe muita disponibilidade mundial, apesar, como qualquer fonte de energia não renovável, principalmente, ele é impactado por fatores geopolíticos. A guerra na Ucrânia com a Rússia fez com que faltasse gás natural na Europa. As pessoas gelaram na época do inverno. Quem tem conhecido que foi para o inverno na Europa, diz que não podia ligar o aquecedor. Era 1 hora por dia, sei lá, entendeu? É um horror, porque tem uma carência de energia, né? Então, uma guerra, né? Essa guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio, essa questão toda do terrorismo, tem um aumento do preço do petróleo, né? E não é gás natural, preço do petróleo. Então, é impactado, mas apesar de ele está dentro desse trilema energético de segurança, estabilidade, equidade, e o consumo aumentou, né? E também para a indústria química, apesar que a maior parte é para a área de energia. E aí, voltando àquilo que eu falei no início, desse programa do governo, que é interessante, quem está estudando está sempre alinhado, né? A gente tem que estar alinhado com as novas tecnologias, a gente tem que estar alinhado também com o mercado, e a gente tem que estar alinhado com as políticas públicas. Porque a gente não está isolado, né? A gente está no meio que as políticas públicas internas e externas vão impactar totalmente a nossa maneira de trabalhar. Então, esse programa, ele fala muito na palavra reindustrialização, ele quer diminuir o preço do gás natural, que é 4 vezes maior que o dos Estados Unidos, né? Está com planejamento, né? Eu estou falando aqui para vocês de o que está escrito, né? Das intenções desse investimento até 2032, e alguém fala assim, nossa, nem se compara com o investimento americano. Bom, tudo bem, mas estamos no Brasil, né? Tá bom, tá ótimo. E aonde que a gente vai investir, né? Em gasoduto de transporte, como eu falei, porque se vai reinjetar menos, a gente tem que ter mais gasodutos nas unidades, né, do próprio gás natural, em rota de escoamento offshore, e de acordo com estudos da Biquim, o PIB do país pode ser aumentado bastante, com o potencial de gerar bastante empregos e aumentar tributos, de acordo com os estudos deles, né? Se a gente conseguir
aumentar isso. Essa questão da rejeição do gás é porque é o seguinte, do total produzido internamente, praticamente metade do que a gente produz, 72 milhões de metros cúbicos por dia, é reinjetado na boca dos poços do pré-sal, praticamente pela falta de infraestrutura do escoamento desses gás, das plataformas do pré-sal. Se nós vamos investir em infraestrutura, a gente vai conseguir, eu estou falando positivo, tá? Eu estou também de uma maneira mais simples, né? Com esperança. Reinjetar menos e aproveitar mais. Então, se a rejeição do gás for reduzida aos padrões, ou seja, se a gente rejeitar pouco, e a diferença a gente aproveitar, a gente vai poder aproveitar o gás para toda a cadeia produtiva, desde fornecedores de produtos, equipamentos, serviços técnicos especializados, porque o que é interessante quando a gente fala a palavra reindustrialização é quando a gente tem que pensar em termos de cadeia produtiva. Então, se eu estou aumentando estou dando mais competitividade para o gás natural, todos os fornecedores vão apontar parecendo mais. Né? Eu vou ter que ter mais fornecedor de produto, de equipamento, serviços técnicos. Então, eu estou esquentando aquela cadeia produtiva no bom sentido. Né? Eu estou fazendo ela vibrar. Então, se eu só falando dela vibrar, eu estou impactando em toda a questão do setor industrial. E serviços também, claro. Né? Então, a reindustrialização, ela não pensa só no produto, né? Eu vou aumentar a produção disso. Ela tem que pensar sempre em termos de cadeia produtiva. E aí, pensando em cadeia produtiva, eu não poderia deixar de trazer um pouquinho, porque eu sou a defensora da indústria química, né? Eu estudo muito indústria química. A gente sabe que a indústria química ela é um setor que ela tem uma cadeia produtiva bastante complexa, e aqui a gente pode ver uma cadeia petroquímica, petróleo e gás natural. Eu não coloquei nem a cadeia de renováveis aqui, onde a gente tem a primeira geração petroquímica, né? A nafta, metano, etano, depois tem a segunda geração, depois tem a terceira geração, que são os produtos transformados e que agregam valor que vão vários setores da economia. Então, como você falou, né, Marco? A gente tem construção civil, eletrodoméstico, tintas, cosméticos, não tem um setor da economia que não tenha indústria química. Né? Só que aí, qual é a vantagem do gás natural para a indústria química, né? Que está com déficit da balança comercial, aqui, tá, gente? Aqui é 21, eu não coloquei 22, mas o déficit vermelhinho é importação e azul é exportação. Em média, né, o déficit da balança comercial está 64, alguma coisa, 65 bilhões de dólares em 2022. Onde a gente pode ver que o gás natural ele vai para fertilizante e vai para outros insumos também que vão fazer produtos finais da indústria química. Então, eu botei um exemplo aqui de um estudo da Biquim, que a gente pode reduzir a dependência de 85% para 10% de exportação de fertilizante, se atingirmos a comercialização de 10 milhões de BTU ao dia, e de outros produtos também que eu não coloquei aqui. Então, existe muito otimismo por parte da indústria química. A Biquim ela tem grupo de trabalho junto ao governo de tentar que esse programa Gás para Empregar ele efetivamente aconteça, né? E o petróleo? Aí, como eu falei, todas as formas de energia são necessárias. Como ele falou, a população vai chegar a quase 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, não adianta falar, acaba com o petróleo, como é que eu vou viver sem energia? O que a gente tem de energia renovável não vai atender a nossa demanda, ponto. Não precisa nem ser nenhum estudioso estatístico para saber disso. Tá? Isso aí você fazendo umas meras contas do que no mundo tem, o que a gente tem de disponibilidade, não vai fechar. E a gente tem que ter energia para tudo. Então, o petróleo continua lá com os investimentos, assim como né, o Marco falou, né, já a preocupação do refino em fazer rotas mais sustentáveis, em produções mais limpas, vai continuar o refino de petróleo, que seja mais limpo. Né? Nesse novo PAC, nesse programa de aceleração do crescimento que eu mostrei, existem novos projetos da Petrobras, novos poços, que até geraram um pouco de controvérsia né? Lá na área lá da Amazônia, né? Na margem equatorial, né? Que eu não vou entrar aqui no âmbito político, mas existe todos esses projetos. Né? O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de petróleo, principalmente impulsionado
pelo pré-sal, a produção nacional atingiu 3 milhões de barris por dia no ano passado, e as exportações atingiram valores recorde. Então, é o item mais vendido, segundo item mais vendido para fora, depois da soja. Então, o petróleo vai continuar assim, sim, senhor. Quais os desafios que a gente tem, né, nisso tudo aí, para a gente poder ir finalizando e eu mostrar só um planejamento estratégico que a gente faz para vocês, para poder mexer com toda essa gama de informações. A gente não pode fazer transição nem coexistência energética sem mineração. Então, a gente tem vários desafios que eu já falei aqui e os desafios dos minérios, porque não só as baterias, indo pensando lá do carro elétrico, mas quando a gente pensa energia eólica, a gente tem as turbinas eólicas, energia solar, as placas fotovoltaicas, tudo isso, de acordo com a McKinsey, o mundo vai ter que investir 4 trilhões de dólares, né? Vai ter que investir muito, né? Tem que aumentar até 4 trilhões de dólares, desculpa, tem que investir 300, 400 bilhões, são estatísticas deles, né? Números que está até, nossa, é grande, né? Mas não sei nem quanto que é grande isso. O lítio, né? Ele vai muito para a bateria de carro elétrico, a demanda vai crescer. Então, já tem no novo PAC, tá? Para quem gosta dessa área mineral, para quem está estudando, é um dos subeixos do grupo de transição e segurança energética. E aí, algumas ações do lítio, que a gente estuda um pouquinho do lítio, né? Já existem algumas ações do lítio aqui no Brasil, como o lançamento na Bolsa de Valores da Lithium Vale Brasil, né? Exploração do lítio no norte de Minas Gerais, lá no Vale de Jequitinhonha, com investimento em bateria. Empresas internacionais ligadas aqui no Vale também, como essa canadense, e as terras raras, né? Que são, lembra da tabela periódica, né? Todo mundo lembra das terras raras na tabela periódicas. E as terras raras, elas são importantes para produzir turbinas eólicas. Então, já existe parcerias também de uma empresa mineradora australiana, com o governo lá de Poços de Caldas, de Minas Gerais, já um protocolo de intenções da extração lá de terras raras, que eu espero que seja bom para o Brasil, né? Que a gente só não fique só deixando eles explorarem e levarem lá para fora, e é isso. Bom, para finalizar, alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Que eu vou dar uma finalizada com o Deixa eu conteúdo colocar aqui. aqui, nós temos aqui pessoas participando via teleconferência, e se quiserem tirar alguma pergunta específica, alguma dúvida, podem fazer agora. Eu ainda vou finalizar um pouquinho também, se quiser deixar para o Tá. final. Tá Mas bom. para mim não Então, tem pode problema, porque eu não finalizar. estou. Tá. Tá bom. E aí, o que acontece? Como assim? A gente trabalha tão perto um do outro, né? A COP, Escola de Química, nós somos vizinhos. E é interessante mostrar o que cada um faz um pouquinho, e não só, né? Não, mas ela veio mostrar uma palestra sobre tendência e tal, né? Como é que dentro do lado do NEITEC, que é o Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos que eu coordeno, como é que a gente trabalha com tudo isso, né? Como é que a gente organiza essa informação? Então, eu trabalho há mais de 15 anos com o conceito, e não só o conceito, com a questão do mapa tecnológico, roadmap tecnológico. Se vocês entrarem na internet, no Google, usarem a palavra Technology Roadmap, né, TRM, vocês vão ver que não começou com a professora Suzana, começou na década de 70, com a indústria automobilística americana, existem vários estudiosos, como o Fall, existem empresas que fazem há muito tempo, né? Então, não é um nome novo no mercado. Só que de muitos anos para cá, estudando a questão da prospecção tecnológica, que é a minha área de pesquisa, a prospecção tecnológica, eu comecei a querer colocar em mapas do conhecimento aqueles resultados. E aí eu fui estudar o que já existia no mundo sobre mapa tecnológico e não me contentava, porque, como todo engenheiro, né? Eu sou engenheira,
sou engenheira química, eu falo, nossa, mas por que que isso está no momento atual? Porque mapa tecnológico são estudos de futuro. Por que que isso é atual? Por que que isso é curto prazo? Por que que isso é médio prazo? Eu não tenho uma bola de cristal, eu não sou vidente, né? Eu quero botar uma coisa muito cética, muito objetiva em relação à fonte de informação. E aí eu criei uma metodologia própria, foi lançado o livro, estou lançando o segundo, já tem mais de 40 orientações, quer dizer, orientações de mestrado e doutorado tem bastante, só de Technology Roadmap tem mais de 40 de orientações, projetos de pesquisa com o Senai, com o Parque Tecnológico, com várias empresas, enfim, como nós aqui trabalhamos aqui na universidade, fazendo os mapas tecnológicos. E aí eu trouxe um para vocês. Eu posso responder essa pergunta? Pode. Por que que você tem dúvidas a respeito disso ou daquilo, se funciona? Porque o engenheiro é avesso à incerteza. E quando você prospecta, né, você vai tentar reduzir a incerteza a zero, mas não vai conseguir, porque é uma coisa que depende de tantos fatores. Exatamente, exatamente, exatamente. E aí o mapa tecnológico, ele não dá, ele não dá resultado, ele dá, era uma ferramenta de planejamento estratégico, ele dá um mapa de tendências onde o tomador de decisão, baseado em informações e ações externas e internas, vai tomar as decisões. Tá? E aí eu vou trazer para vocês que tem a ver com o nosso papo, que está se falando muito, né, no Brasil, que é a questão do biometano, né, do biogás. A gente já tem a associação do biogás, aliás, essa figura eu peguei até dela. O biogás, ele veio de mansinho e está conseguindo se inserir dentro das políticas públicas do governo. Eu sou uma grande defensora do biogás. Como vocês podem ver aqui, ele tem uma intensidade de carbono emitida bem baixa, comparado com outras energias, né? Então, isso vai de encontro à própria descarbonização do transporte. Não tem escala ainda, mas já está existindo vários investimentos aqui no Brasil. Então, um dos roadmaps tecnológicos que a gente fez, esse foi acadêmico mesmo, tá? Esse foi uma tese, mas existem vários que a gente trabalha alinhado com a questão de tomada de decisão, né, dos players. Foi sobre fazer o biogás a partir da palha. Ah, mas biogás eu posso fazer de lixo, né? Eu posso fazer de várias fontes de matérias-primas. Tudo bem, mas se você não foca o seu trabalho, você não faz um mapa, você faz um relatório. Mas eu quero criar mapas. O relatório vem junto, mas eu vou criar mapas. Então, fazendo toda a etapa de prospecção, que eu vou pular aqui para vocês, tá? A gente tem uma figura onde a gente tem os principais processos de produção do biogás e os principais produtos do biogás. E o biogás, ele está alinhado, tá, com o conceito de economia circular que eu falei logo no início, né? Que é uma economia, né? Ele leva em conta, né, a cadeias, né? Uma economia que circula, né? É uma economia que não vai se fechar. Então, eu tenho resíduos orgânicos que vão passar por um processo de digestão anaeróbica, por um digestato, que vai fazer fertilizante, que vai para esse setor, que vai se transformar em resíduo orgânico. Lá de gestão anaeróbica, eu posso fazer biogás, bioproduto, vou para o consumidor, faz resíduo orgânico. Então, o biogás está totalmente alinhado com o conceito de economia circular, que é o que eu falei para vocês, que é uma das minhas paixões aí, né? É o meu hobby, assim, em termos acadêmicos, tem um projeto de extensão. Então, a gente está no segundo livro, então, no ano passado, ano retrasado, passado, já não me lembro mais, foi lançado esse livro. Se vocês quiserem pegar pelo QR Code, ele é um livro feito pela editora FRJ, que é desmistificando o conceito de economia circular, né? Quais são os conceitos e, mais importante, quais são os modelos de negócio? Porque não adianta você falar, economia circular é isso, aquilo, mas o que que é, né, simbiose industrial, né? O que que é agricultura regenerativa? Então, quais são os modelos de negócio que mais se falam com as empresas e com os setores? Porque eu posso estar fazendo economia circular de um jeito, a outra empresa de outro jeito, né? E isso tudo tem a ver com modelos de negócio e de dar
lucro, né? E de dar emprego, de ser competitivo. Então, isso aqui, se vocês quiserem, eu vou deixar para vocês aqui, se vocês quiserem depois Pode ser tirar baixado? Pode ser baixado pelo QR Code aqui. Se não conseguir baixar por esse QR Code alguma coisa assim, é só depois me falar que eu posso mandar o link do Tá livro. bom, ok. E aí, gente, desformatou um pouquinho aqui. Mas o que importa, tá? Lá no NETEC, a gente faz muito estudos micro. Micro não no sentido de pouco estudo, de a fundo no processo, né? Então, a gente tem aqui uma análise aqui, tá? Dos principais taxonomias meso, que eu chamo, que apareceram de todo estudo de biogás, a partir da palha. As nossas fontes de informação, eu trabalho muito com patente concedida, patente depositada, artigo científico, annual report, site de empresas. Ah, mas por que patente, né? A patente, nem todo mundo patenteia, beleza. Mas a patente é uma fonte de informação tecnológica maravilhosa, porque depois do tempo de sigilo, que a gente sabe que são 18 meses, qualquer um de nós pode acessar as bases de patentes e olhar o que aquele player, né, está pedindo, o que já foi concedido, né? A gente pode tirar a maturidade tecnológica, a gente pode tirar quando a patente vai caducar. Ah, nem tudo é patenteado, mas grande parte da tecnologia é. Então, a gente trabalha muito com patente, como eu falei, fontes oficiais da literatura, artigos. Ah, mas artigo. Artigo ele vai entrar no longo prazo, né? Eu não vou aqui mostrar para vocês toda a metodologia de roadmap, porque não é o caso, mas é porque é importante para um pesquisador, para uma empresa, saber o que está se trabalhando, o que está se pesquisando, porque pode ter parcerias, né? O professor Marco falou, ele trabalha com inovação aberta. Eu posso fazer inovação aberta, né? Open Innovation, eu posso querer fazer parceria, uma empresa nos Estados Unidos com uma empresa no Brasil, uma universidade no Brasil, ver o que está se fazendo nos Estados Unidos, eu quero fazer, eu posso complementar, ou também ver concorrência. Então, a gente tem um mapa tecnológico de tudo que é feito, né? Logicamente que isso aqui ele abre, ele estica, né? E aí, o que é interessante? Para a gente também só finalizar aqui, mostrar um pouquinho. Aqui no eixo X, eu tenho as taxonomias meso, no eixo Y, aqui, esse aqui, desculpe, aqui no Y, nessa coluna, taxonomia meso, aqui o detalhe dessa aqui, e eu vou alocando aqui, no estágio atual, no curto prazo, as fontes de formação de acordo com a minha metodologia. Então, eu posso verificar aqui que no estágio atual, eu tenho um cluster de empresas que estão trabalhando no mesmo foco, mas aonde? Na parte de biometanização da palha, fazer biogás a partir da palha, tá? E trabalhando com pré-tratamento biológico. Ah, mas eu quero saber a fonte de formação disso, está no relatório, está no Excel, tá? Então, eu consigo colocar num roadmap tecnológico, aqui de formar, aqui a tendência desse cluster aqui, desses 3 players, aqui eu abri com a esquerda para a direita para poder mostrar, onde dentro desse tema eles estão trabalhando no estágio atual com reator no processo lá de produzir o biogás. Então eu posso pensar, poxa, essa empresa chinesa com a GE e com a Texaco, elas são elas podem ser concorrentes. Ou a Texaco pode olhar para a GE e falar, como é que você está trabalhando nisso? Né? Então, eu posso ter várias janelas de oportunidade, assim como, né, eu tenho aqui, no médio prazo, tá, que, de acordo com a metodologia, são patentes solicitadas, tá, uma parceria da Texaco com essa Georgia Tech Research Corporation, pedindo uma patente sobre determinado tema ligado lá ao meu biogás. Então, eu posso também ver, poxa, é interessante, né? Então, eu estou botando aqui no mapa os logos, como as fontes de informação são todas oficiais, grátis, grátis que eu digo assim, públicas, eu não tenho problema em botar os logos, eu arrumo as informações para elas entrarem aqui, né? Isso tudo foi arrumado no Excel, em softwares para poder arrumar aqui. E aí, o que eu consigo identificar para poder ajudar
O próprio país nosso, né? Claro que quando eu faço o roadmap, eu estou pensando mundo, porque se eu vou trabalhar com patente, eu não posso trabalhar só com patente Brasil, até vai ter muito pouco, infelizmente. Mas eu posso ver janelas de oportunidade. Por exemplo, eu posso ver aqui que a Iogen, que é uma empresa canadense lá que faz biocombustível 2G. Ela tá, quando eu penso essa empresa lá naquela figurona toda complexa que eu mostrei logo no início, quando eu comecei a falar sobre isso. Ela está no estágio atual, trabalhando desse jeito, sem entrar em detalhes aqui, gente, do conteúdo. Ela está, no conteúdo da tendência, né? Ela está no curto prazo, com patente desse nível aqui, já pedindo esse tipo de patente, e no, pedindo não, já concedida. E no médio prazo, ela está pedindo patente lá ligado lá um pré-tratamento lá XYZ. O que eu consigo ver? Eu consigo ver, depois que eu fizer todo o meu trabalho, a trajetória tecnológica da Iogen. É importante isso? É, porque a Iogen, ela está de um jeito, está indo para outro jeito. Então, eu, como tomador de decisão, eu posso falar, nossa, será que eu tenho que copiar ela? Lógico que a patente, quando está depositada, a patente não tem um prazo de validade, 20 anos, eu não posso copiar a tecnologia dela. Mas eu posso ser um espião de tecnologia, espião legal. Eu posso ver o que ela está fazendo hoje, para onde que ela está indo, e posso tirar várias conclusões a partir daí, né? Então, essa arrumação que a gente lê, né? Todos nós aqui temos competência, a gente lê nas bases de dados, né? Do periódico CAPES, a gente pode acessar os Scopus, né? O Science Direct, as bases de patente, a Darrant, a SpaceNet, da USPTO, todo mundo acessa. Mas é muito interessante quando a gente consegue organizar a informação, e isso a informação tem que ser muito organizada, porque eu não posso dar um tiro no pé, né? Eu posso falar, poxa vida, a Iogen não está trabalhando com isso. Não, tem tudo lá registrado naquele período de tempo que ela está trabalhando desse jeito. Pode me ajudar a tomar decisão, assim como a Shell. A Shell também apareceu nesse mapa de um jeito no estágio atual e de outro jeito no médio prazo. Então, a Shell, dentro de biogás, lógico que isso aqui não é, eu estou falando da Shell como a empresa Shell. Eu estou falando, focando, a empresa na área de biogás a partir da palha. Ela está se mexendo em relação a isso. Então, eu posso olhar a Shell como concorrente, eu posso falar, puxa vida, se a Shell, que é a Shell, que está voltada muito para isso, tá até trabalhando a questão de tratamento de palha, pré-tratamento da palha com ácido sulfúrico, quer dizer, por que que eu também, que estou muito mais ligada nessa área, também não posso estar trabalhando? Então, é espionagem legal, eu brinco, né? Com todo mundo. A gente está fazendo uma espionagem legal e arrumando a informação para subsidiar, né? Então, o que que a gente faz? Todas essas políticas públicas que existem, vão continuar a existir, e os trabalhos que a gente faz estão muito voltados com os movimentos do Brasil, nacionais e também internacionais, para ajudar a compreender e ajudar a tomar decisão, porque depois que o mapa está pronto, não necessariamente nós, né, os professores, somos tomadores de decisão se vai ter investimento nisso ou aquilo, mas que subsidia, subsidia. E aí, gente, para fechar mesmo, né, para fechar, já falei muito, o professor gosta de falar muito, né? Não tem jeito, vai falando, falando. Não existe um plano, não existe um planeta B, né? A gente fala tanto em renovável, né? Eu fico assim, mudanças climáticas, né? Vai ter a COP agora, e aí assim, nossa, mas a quantidade de recursos para satisfazer a necessidade de uma pessoa aumentou. Tá vendo ali o primeiro quadradinho? Bastante. De 1990 para 2017. E essa estatística não é de agora. Então, as pessoas falam tanto de estabilidade, mas existe uma política de consumo, apesar de uma política de reuso das coisas, aumento da quantidade de brechós, né, de aproveitar. Mas, assim, o próprio Estados Unidos, né, a maneira que você consome lá, que você compra no minuto as coisas pela internet, e você pode devolver, usar, até usar. Eu nunca fiz isso, mas eu sei que pessoas falam. E devolver.
E a devolução é tão rápida, essa rapidez que você devolve faz com que as pessoas consumam mais. Não tem jeito. Os produtos são jogados fora, né? Segundo 99% compra em 6 meses e resolve. E o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo. E cada dia mais, o dia da sobrecarga da Terra, né, que é Overshot Day, ele está mais perto. Quer dizer, o que é o dia da sobrecarga da Terra, né? A partir dessa data, todos os recursos usados para a sobrevivência entrarão numa espécie de crédito negativo. É quanto que a humanidade atingiu uma data para usar todos os recursos naturais que ela pode usar. E cada vez mais está menor, atinge mais rápido. Então, é uma maneira assim de conscientizar, né? A gente tem que ficar preocupado com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, com a questão econômica, e mais também o governo, né? E aí eu digo o governo fazendo uma cultura com as pessoas, né? De reaproveitamento, de incentivo à economia circular, né? De incentivo, porque senão a gente pode fazer o que a gente for. O que a gente fizer, sabe? Pode aumentar a quantidade de etanol, pode continuar, e a gente vai continuar tendo problema de aquecimento global, e todos esses problemas, né, de mudanças climáticas que estão impactando em tudo. E quando a gente fala mudança de aquecimento global, nos Estados Unidos, na Flórida, o calor é tão grande, né? Tem dias que as pessoas, mesmo considerado outono, não conseguem sair de casa, né? Tanto que esquentou em alguns lugares. A camada de ozônio, a gente sabe, estou falando isso para vocês, mas assim, todo mundo sabe, ela diminuiu. Isso impacta diretamente com o aumento de câncer de pele. O aumento de câncer de pele, claro que é preocupante pela saúde das pessoas, mas é preocupante a indústria farmacêutica, né? Que pode até vai ganhar dinheiro com isso, claro, com os remédios, mas também nós vamos gastar mais dinheiro também, né? E o governo vai gastar mais dinheiro também, que vários produtos farmacêuticos são oferecidos pelo governo. Então, é tão complexo esse assunto que a gente tem que discutir como um todo, né? E é isso aí, gente. É isso aí. Correto. Muito obrigado pela apresentação, foi muito, vamos dizer assim, ampla, né? As questões. Complemento a sua palestra com a experiência real que nós temos também, muito pela questão da reatividade das pessoas à inovação, né? Quando você estabelece um status quo e as coisas ficam, de certa maneira, referenciadas àquilo, quando você promove a inovação, como você está falando, essa questão no curto, médio e longo prazo, né? Você tem que vencer a inércia, né, das instituições, da sociedade. Por exemplo, a gente está propondo fazer uma coisa que, de certa maneira, é inovadora. Você fazer co-biodigestão de produtos, de resíduos que uma municipalidade gera. Por exemplo, resíduos orgânicos urbanos, lixo urbano, orgânico, um plus mais lodo de ETE, que também o município produz, né? Se ele faz o saneamento, ele tem lá o resíduo. Mas ele leva o resíduo para o aterro e leva o lixo orgânico para o aterro, que é a solução comum, corriqueira. Aí você fala, vamos pegar isso tudo, vamos fazer um estudo, vamos promover, gerar biometano, fazer com que nós tenhamos energia a partir do resíduo, tal qual você apresentou aquele gráfico de circularidade. É isso, o moderno é isso. Não é? Você pensar nesse esquema, mas você tem que vencer a resistência da cabeça das instituições, das pessoas que estão ali. E até as pessoas entenderem que aquilo é melhor, mesmo que custe um pouquinho mais, né? É difícil você convencer, né? Nós estamos na negociação, tentando.
e verificar se é possível. Mas é um exemplo prático de uma tentativa de implantar economia circular com o viés da energia, né? Consorciando resíduos e energia, mas acaba que você tem que batalhar para vencer essa resistência. Alguma pergunta aí por parte dos participantes? Eu tenho. Camila? Isso. Boa tarde. Obrigada pela apresentação, pela palestra. Eu gostaria de perguntar fazer uma pergunta. A senhora falou que faz pesquisa na área de geração de biogás a partir da palha, é isso? Não, o que que acontece? Eu faço um roadmap tecnológico de todas as áreas do conhecimento tecnológico, tá? Um desses que a gente fez foi esse, da parte da palha, que foi uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, entendeu? De uma aluna. Uhum. Ah, Tem tá. Eu outros queria saber. roadmaps, tem outros roadmaps do setor de energia que foram feitos? Sim, eu fiz recentemente um para o Senai de biometano, mas não foi biometano, célula combustível, célula Certo. combustível. Certo. Esse ficou bem interessante também. Esse ficou Tá. bem interessante também. Em relação à palha, em relação a custo e eficiência do gás gerado, assim, vale a pena, por exemplo, comparando com o biometano, o gás que é feito a partir do lixo, por exemplo. Então, Camila, na palha tem um problema que tem que quebrar, né? Tem etapa de pré-tratamento, né? E quebrar e tal. E o lixo tem um problema que tem que separar o lixo, entendeu? Então, eu nunca fiz nenhum trabalho comparando essa eficiência, sabe? Cada um tem suas questões tecnológicas para serem resolvidas, entendeu? No Brasil já existem termoelétricas pequenas, mas funcionando, operando, a casca de arroz, principalmente no Rio Grande do Sul, que lá nós temos muita cultura do arroz e temos muita geração de palha. Queimar a palha ou queimar a cana-de-açúcar é mais fácil do que fazer a biodigestão, porque envolve, como a professora falou, pré-tratamentos, etc. Mas nós já Isso. temos também plantas de biodigestão comerciais já. Isso Sim, tem. nós vamos avançar nessa regionalização, como a gente está avançando no álcool de milho, por exemplo. O álcool de milho no Brasil hoje já responde por 15%, né? E justamente nessa janela de oportunidade de área agrícola e de produto, que é a safrinha da soja no Mato Grosso. Então, nós temos já 16 usinas, acho que não, 19 usinas de álcool a milho, né, no Mato Grosso, na região produtora de soja. Né? E esse etanol, ele é um etanol competitivo também, e é base renovável e não agrega novas áreas de cultura, ou seja, biodigestão, produção de etanol, de matrizes diferentes vão surgir, como o biodiesel também, mas é uma questão regional que envolve logística, transporte, custo energético de transportar e questões regionais, variabilidade climática, etc., solos e uma série de questões, né? Então, ela colocou ali várias matrizes possíveis, né, que se encaixam dentro de uma possibilidade tecnológica de se fazer gás com resíduos da agricultura. Isso é uma coisa muito interessante e eu tenho interesse nisso também, da gente analisar essa questão mais a fundo. Legal. Obrigado, professora. Se nós tivermos oportunidade, em breve, vamos apresentar aqui para o nosso programa a questão desse roadmap de hidrogênio. Tá, eu tenho de hidrogênio e tem esse de célula combustível, exatamente, podemos apresentar. Tá bom. Muito obrigado. Podemos apresentar.
E essa mais sua alguém? participação na CNPE, ela é devida a uma cota da sociedade na participação no CNPE? Não. O ministro em Minas e Energia, quando chegou no Dia da Mulher, em março de 2022, bem o Dia da Mulher, em março de 2022, né? Ele indicou, tá? E assim, como eu já tinha alguns contatos lá de pessoas que me conheciam lá de trabalho, né? Ele indicou 4 Certo. professoras, pesquisadoras, mulheres, para participarem do CNPE. Já é uma nova modalidade de participação, vamos dizer assim. Não, ele É, quis homenagear as mulheres, entendeu? sim. Aí ele É, indicou a professora Vânia, de Minas Gerais, uma professora, a Marília da Embrapa, e a Laís Thomas, que não é, ela é professora de Relações Internacionais, mas que trabalha muito com energia da Universidade de Goiás. E certo. aí Que bom, foi né? mais assim, para mostrar, quer dizer, assim, olha, a gente aqui é importante que as mulheres pesquisadoras também participem ajudem na tomada de decisão na área energética, entendeu? Então foi por Correto. isso, né? Foi por isso que eu acabei entrando, e que é interessante, que a gente acaba aprendendo bastante coisa. Ok. Muito obrigado. Vamos tomar muito seu tempo. Agradeço aí. A palestra está gravada. Eu posso mandar também, se for de conveniência. Ou Tá também bom, pode tá acessar. ótimo. Tá, ok. Muito obrigado Tá bom, pela tchau, gente. Boa participação. tarde. Tchau. Tchau, obrigado, Tchau, obrigado. professora. Obrigado.